República, do latim res publica, coisa pública. Proclamada no Brasil em 1889, pôs fim ao Império. Implantou o federalismo, descentralizando o poder e dando autonomia relativa aos estados e municípios. Instituiu o sistema presidencialista, as eleições, a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário e a separação entre Estado e Igreja. Ao longo da história, às custas de muitos conflitos e vidas, e ainda com interrupções causadas pela Era Vargas e depois pelo golpe militar, a República Federativa do Brasil foi se consolidando. Com o processo de redemocratização do país, a partir de 1985, ganhou o nome de Nova República. A Constituição de 1988 confirmou o Pacto Federativo, gravou inclusive uma cláusula pétrea, que torna a condição federativa imutável. Mas será que a repartição de competências e responsabilidades entre os níveis federal, estadual e municipal tem sido eficiente? Será que a distribuição dos tributos entre os entes federados tem gerado equidade econômico-financeira em nossa República? Discutir aprimoramentos para o Estado de Direito e a democracia na República do Brasil é cuidar das conquistas e da permanente construção de um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a República Federativa Brasileira. Para essa conversa convidamos Wagner Iglesias, que é sociólogo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP. Marcos Figueiredo, cientista político, pesquisador do IESP e professor da UERJ. E Terezinha Ferrari, coordenadora do curso de Ciências Sociais da Fundação Santo André. Bem-vindos. Neste momento, encontra-se em discussão, em diferentes estágios de aprovação, de tramitação no Congresso Nacional, propostas para novas unidades federativas do Brasil. Oficialmente, o Senado e a Câmara Federal registraram a intenção de criação de nada mais, nada menos do que 18 novos estados e 3 novos territórios. Entre os processos mais avançados estão Gurgueia, que seria um estado que poderá sair do desmembrado, que poderá ser desmembrado do Piauí, Carajás e Tapajós, estados que podem resultar da divisão do Pará, estão com plebiscito em marcha, com divulgação na internet, vocês já devem ter visto. Maranhão do Sul, Triângulo, que é um estado que seria demarcado na parte oeste de Minas Gerais, e os motivos para isso, para essas propostas, são várias. Motivos econômicos, sociais, políticos. Na opinião de vocês, em que medida esse é um mecanismo capaz de reduzir desigualdades socioeconômicas, favorecer o desenvolvimento das regiões ou de regiões supostamente menos assistidas pelo poder público e de que maneira essas questões, tantos pedidos de mudanças de Estado, podem ser sintomas ou da dinâmica do nosso pacto federativo ou de fragilidade do nosso pacto federativo. Seremos cavalheiros e vamos começar com a dama, que é a mesa. Terezinha, bem-vinda. Obrigada. Assunto grande, complexo, vamos fazer alguns recortes. Okay. Como é que você vê hoje o nosso pacto federativo e, como exemplo, esse monte de sugestões de criação de novos estados? Tá. Olha, de fato é uma questão difícil e polêmica. E difícil você assim, ter uma definição muito rápida a respeito disso. Porém, não é uma coisa nova. Nós já estamos, eu acho que, pensando num processo de nova organização federativa brasileira há alguns anos. Não me parece algo tão assim, saído do nada. Ou seja, assim, isso é reiterado. Isso, né? É reiterado. Aliás, já tivemos, inclusive, guerras separatistas e, em alguns momentos da Velha República, por exemplo, né? Mas eu acho que elas não foram assim tão fundamentais para a estrutura federativa do país. Contestado, né, por exemplo, eu não sei se ela foi exatamente para a estrutura federativa do país. Eu acho que houve... A revolta de contestar. Isso, né? Agora, eu acho que existem alguns outros problemas com relação a isso. Por exemplo, pensemos nos 2 últimos estados que foram desmembrados, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Não é? Exatamente. Por que esses 2 estados surgiram?
Eu acho que agora, quando você estava colocando o problema, me veio assim à mente a divisão do Mato Grosso, que surgiu Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E aí você tem o Tocantins. Eu nunca pesquisei, mas por que exatamente esses dois estados foram divididos? Lembro-me de alguma coisa a respeito de Tocantins na região do Araguaia. Me parece que logo em seguida à guerrilha do Araguaia, você tem o surgimento do Tocantins. Então eu me pergunto, e pergunto a todos, não é? Se há alguma relação ou não. E exatamente, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, exatamente por que ele foi criado. O argumento oficial, geralmente, ou mais frequentemente, pelo menos nos últimos estados, é o caso de Tocantins e do Mato Grosso do Sul, tem a ver com um impulso ao desenvolvimento, etc. Esse é o argumento oficial para justificar. Marcos? Isso muitas vezes é usado simplesmente por outras razões. Né? Divisões que nós tivemos, aumentando as unidades, os entes federativos, né? Foram paulatinos, não foi rápido. Foram acontecimentos de natureza política e econômica na história. Tá? Mato Grosso do Sul, é claro, a razão foi econômica. Havia realmente uma disparidade de aspas, vocação econômica entre o norte e o sul. Né? Tocantins é uma experiência política. Apenas isso. Apenas isso. No caso do Pará, que está querendo dividir em 3, né? Estão juntas duas coisas. Razões econômicas, que é toda o Carajás, que é muito rico. Então, a elite política que tem presença em Carajás quer o seu Estado para garantir o seu filão de poder em relação às riquezas daquela região. As outras, o Pará, enquanto Pará, lá em cima, fica Belém e tal, não sei o quê, tem as suas riquezas e até prefere que os outros pedaços deixem de ficar à mercê dependente do Pará, digamos assim. Do seu protagonismo econômico na região. O terceiro Tapajós é puramente a razão política da elite. Já que vamos dividir, eu também quero a minha, quero o meu pedaço. Wagner, entra na conversa. Eu acho que a maioria das divisões que ocorreram, se não estou enganado, se deram em estados que tinham um território relativamente extenso. Então também tem um argumento que regiões distantes das capitais, elas levantam essa bandeira de que são vistas com menos atenção por parte do governo estadual. Não é? Então você vê que, em geral, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, você falou, agora o Mato Grosso do Norte também já está preparando, acho que já existe um projeto de uma possível emancipação e criação desse novo estado. Mas eu fico pensando, por exemplo, na questão da divisão do Pará fiz até aqui um pequeno rascunho, umas continhas, na divisão do Pará em 3 estados, né? Então a gente vai ter, além do governo do Pará, vamos pensar em termos de custos, que é um argumento que tem aparecido bastante na mídia, que eu acho que é interessante. Um argumento contrário à criação dos 3 estados no Pará. Eu não tenho uma opinião fechada, mas eu acho que os custos são importantes. São 2 novos governos estaduais, 2 novos judiciários estaduais, 2 novas assembleias legislativas, 2 novas universidades federais, não é? Depois 2 novas estaduais, 6 novos senadores, e aí já começam alguns problemas. 20 novos, acredito que por volta de 20 e poucos novos deputados federais, o que vai contribuir para aquele problema crônico que nós temos na Câmara dos Deputados da desproporção na representação dos estados mais populosos. Não é? E tem uma outra questão também. São estados que, além de, como o Marcos pontuou, né, por exemplo, a elite de Carajás, ela quer ter acesso à riqueza daquele, né, acesso quase que exclusivo
a riqueza que ali se encontra, mineral e tal. Mas também esses estados vão passar a ter acesso a verbas federais. De duas uma. Ou a gente vai aumentar o contingente de verbas federais que serão destinados para os estados, não é? Ou a gente vai ter que diminuir, o que eu acho difícil de acontecer, nos estados que já recebem, que já existem. Então, quando você faz um plebiscito chamando a população do Pará a se posicionar sobre isso, eu fico me pensando, será que não era um plebiscito que deveria ser nacional? Claro que é impossível, com 18 propostas, você fazer 18 plebiscitos. Mas é uma coisa que a mim, como paulista, ou ele como carioca, ou ela como gaúcha, ele como baiano, paraibano, é alguma coisa que acaba tendo alguma repercussão na nossa vida. Não, nos afetará certamente. De alguma forma. É uma questão federativa e não de um estado da federação. Esse tipo de questão, sem entrar no mérito, portanto, sem fazer juízo de valor, ela é algo que é natural da República, de todas as repúblicas, ou ela mostra fragilidades na Constituição e nos marcos da nossa República, ou mesmo situações conjunturais, quer dizer, que no momento pedem reflexão sobre o modo como a nossa República está estruturada, né? Porque estamos falando de questões econômicas e de questões políticas importantes com efeitos sociais, que lembrou bem o Wagner, né? Fundamentais. O Marcos está aqui concordando comigo, então... Agora, mas tem o seguinte detalhe. A República Federativa, né, é uma invenção da Revolução Americana, 1786, uma coisa assim, tá? Invenção ali dos fundadores dos Estados Unidos. Uhum. Porque as repúblicas até então, na Europa, tá, eram estados unitários, não eram federação, e são estados unitários até hoje. Uhum. Tá certo? Então nós temos ali, temos a Estados Alemanha. unitários que muitas vezes juntam mais do que um povo, né? Nações diferentes que Exato. continuam Continua lutando, ali. tendo questões entre si, como é o caso da Espanha. Tá, você tem a entre outros. Espanha, você tem Portugal, você tem França e por aí vai. São repúblicas, tá? E são estados unitários. Então esta divisão feita aqui no Brasil, tá, foi uma espécie de não digo inveja nem nada, mas foi uma experiência. Uma amálgama, não foi? Não foi uma cópia uma cópia dos Estados porque Unidos? a primeira Constituição republicana do Brasil é uma cópia Inclusive, chamávamos nos chamavam os Estados Unidos do Brasil. do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Era esse o nome. Tá? Então, agora, foi a condição continental de países como Estados Unidos, Brasil, China, etc., não justificam a condição federativa, para além da questão histórica? não, porque o Uruguai é do tamanho... E é a República Federativa E é a também. República Federativa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver Nada a com... ver. Mas acho que tem também, Marcos, uma questão, os Estados Unidos se fazem como República Federativa de baixo para cima, né? A partir de uma confederação que tinha interesses e tinha elites políticas e econômicas locais muito importantes. A gente se faz como federação de cima para baixo, não é? É um projeto meio que artificial. Eu queria, nesse ponto que eu estava querendo até lembrar também, essa ideia da Constituição da República no Brasil, ela é um processo conduzido de cima para baixo. De cima para baixo, e esta ideia. A população nunca discutiu isso. Nem em 1889. Não. E o que mais me intriga é, mesmo fazendo hoje plebiscitos, se concordam ou não concordam, até que ponto a população está efetivamente participando desse debate, que é muito complicado. Eu não sei. Ele não é um debate simples. Eu não sei, porque a nação tomou conhecimento desse problema no Pará, agora recentemente, porque está na televisão o chamado do TSE, dizendo para as pessoas, os paraenses, né? Olha, não esqueça, vocês têm que ir votar, é obrigatório, não sei o que e tal.
Aí ele fica meio desesperado e vai, mas ele diz, mas o que eu tenho que votar mesmo? Que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho a impressão que essa discussão, desculpa, eu vou interferir E essa, aqui. essa questão binária colocada pelo plebiscito, não, né? sem uma discussão densa prévia, ela tende a superficializar a questão, Claro. não é? Você é a favor ou contra a divisão do Pará? E aí você tem um conjunto de pessoas sendo pagos, inclusive alguns voluntariamente, fazendo campanhas que são campanhas no senso comum, né? São moradores, são celebridades. Há interesses políticos que se envolvem muito dinheiro, que envolvem grandes investimentos, que envolvem experiências políticas, conforme sua expressão, Marcos, experiências políticas que não é da população. Não é, é Então, da elite. eu acredito que eu queria recuperar um pouquinho essa história da história da República Brasileira, Tá. não é? Ah. Porque eu acho que república é algo que envolve o público, né? Que Exato. envolve a população, que envolve o povo, não é? O soberano. Não é? Segundo consta, parece Não, porque ser na o democracia soberano o soberano é o historicamente, povo, não é? Muito bem. No Brasil, eu acho que você tinha colocado certo, assim, essa lembrança de baixo para cima, a Federação Norte-Americana, ela é de baixo para cima. No Brasil, a tendência na política tem sido sempre os arranjos pelo alto, né? Exato, é. Quer dizer, e a população acaba sendo pega de calça curta, tendo que fazer um plebiscito nessa direção do sim ou não, completamente esvaziado, desconhecendo, ignorando exatamente por que isso é importante ou deixa de ser, e envolvendo interesses extremamente complexos e, portanto, a e população poderosos. trabalha na adesão ao movimento que vem das elites. Exatamente. Mas eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo e a gente já volta com a discussão sobre a República. Não sai daí.